É isso. Por falar em Copa do Mundo, 4 semanas depois da chegada do álbum oficial da Copa às bancas de jornal, as figurinhas continuam dominando o mercado brasileiro de brinquedos. Dados da Circana apontam que a categoria respondeu por 70% das vendas em unidades e 21% do faturamento do setor. E tudo isso entre os dias 27 de abril e 24 de maio, que significa um crescimento de 228%. Um resultado que fica mais relevante quando a gente vê esse dado excluindo o desempenho das figurinhas. O mercado de brinquedos apresentou estabilidade entre unidades e um leve crescimento no faturamento. E a Célia Bastos, analista de mercado e diretora executiva da Circana, conversa sobre isso com a gente. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Célia. É um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Um prazer também. Obrigada. Obrigado a você. Célia, eu queria falar especificamente sobre as figurinhas, mas eu queria começar esse papo do ponto de vista um pouquinho mais estrutural. A gente pode considerar que o roteiro de Toy Story, do mais recente, agora eu não vou lembrar se é o 3 ou se é o 4, que permite, né, essa perspectiva da chegada de um tablet como um risco para que as crianças não tenham mais interesse nos brinquedos. Isso é algo que de fato está acontecendo? Essa a preferência por acessar aplicativos, joguinhos, vídeos no YouTube, tem impactado de alguma forma o mercado de brinquedos em âmbito geral? Olha, Vitor, essa é uma pergunta super interessante, né? E é tema de debates internacionais, né? É natural que com o envolvimento das crianças e dos jovens nas telas, né, sejam telonas ou telinhas, né, de computador, de tablet, etc., de celular, exista um afastamento das atividades reais, né, as atividades de brincadeira, principalmente, né? Então, isso é um fato que é sentido, né, no mundo inteiro, e não só em relação às crianças e aos jovens, mas em relação ao adulto também, né? A gente coloca muito mais tempo hoje dentro do nosso mundo virtual e das nossas relações virtuais do que nas relações reais, né? Isso também se aplica às crianças. Então, você tem razão, isso impacta, sim, as brincadeiras, né? Tanto é que o próprio governo brasileiro, desde o ano passado, proíbe o acesso das crianças e dos jovens e adolescentes aos celulares durante as aulas, durante o período letivo, né? E isso já é um movimento global, né? Recentemente, agora semana passada, se não me engano, o primeiro-ministro do Reino Unido anunciou que vai também proibir a utilização de aplicativos e de redes sociais por jovens abaixo de 14 anos. Então, isso é um movimento global, né? Uma volta para o mundo real, para as brincadeiras, para a interação ser humano. O que é muito importante, né, Célia? Criança ser criança. Tem um dado relevante que vocês trazem: o mercado brasileiro de brinquedos avançando 17% em faturamento na comparação com o mesmo período do ano passado, mas com um avanço de 98% em unidades vendidas. Eu queria entender o que mudou no período de um ano. Dá para a gente colocar na conta somente das figurinhas nessa equação? Olha, Vitor, é uma excelente pergunta de novo. O mercado brasileiro ele vem avançando paulatinamente no mercado de brinquedos, o consumo de brinquedos. O Brasil é um país super jovem, né? Nós temos um coeficiente de crianças muito alto em relação aos outros países do mundo, né? Que a Circana monitora brinquedos. E a gente vê essa evolução sempre positiva, né? Principalmente depois da pandemia. Se a gente considerar o mês de abril e o mês de março juntos, né? Março e abril, o faturamento de brinquedos cresceu 17%. A gente teve uma pequena oscilação com a conexão da Célia. Célia, fomos traídos pela tecnologia. Por favor, conclua. Desculpe. Março e abril desse ano, o faturamento de brinquedos cresceu 17% e as vendas em volume cresceram 98%. Né? Então foi super forte. A gente já esperava esse tipo de movimento aquecido pelo portfólio da Copa, né, da Panini principalmente. Os álbuns de figurinha e as próprias figurinhas, que começaram a ser vendidos, Vitor, nas lojas de brinquedo e nas lojas que a Circana monitora o mercado de brinquedos desde a Copa de 22. Né? Então a gente já estava esperando esse tipo de aquecimento. Só que esse aquecimento foi maior do que aconteceu na Copa de 2022. Por quê? Se a gente tirar as vendas da Panini desse crescimento de mercado, o mercado teria crescido apenas 4% e não 17%. Ou seja,
o portfólio da Copa do Mundo, da Panini, representou 11% do faturamento de brinquedos e 50% das unidades no mês de março e mês de abril. Detalhe, final de abril foi o lançamento oficial do álbum e das figurinhas. Então, agora que a gente está esperando o dado de maio sair, para ver qual foi o efeito realmente total dentro do mercado, né? Isso vai se estender até junho, provavelmente junho e início de julho. Se a gente parar para pensar em valor agregado dos pacotinhos de figurinha, é teoricamente um valor baixo, né? O que pode explicar, inclusive, essa penetração no mercado. Mas se a gente parar para pensar, né, de que de grão em grão a galinha enche o papo, esses R$7, de R$7 em R$7, tem algumas matérias apontando que não se completa um álbum com menos de R$1.000. Eu queria entender, dado um cenário que a gente fala muito aqui, a gente bate muito nessa tecla aqui no Money, inadimplência, endividamento em alta, um nível de restrição bastante significativo dos salários, comprometimento também desses vencimentos, o que explica essa afeição do brasileiro em relação a, por exemplo, essa coleção, a colecionar as figurinhas da Copa do Mundo? Você tem razão de novo, Vitor. É uma coisa surpreendente se a gente analisar o contexto socioeconômico do Brasil e todo esse investimento, que é um sonho, né? O brasileiro, provavelmente, eu não tenho dados factuais, mas deve ser um dos países que mais amam o futebol, né? E Copa do Mundo é um grande momento, né? A Copa passada a gente teve mais da metade da população global assistindo a Copa do Mundo, né? Segundo os dados de audiência. E essa Copa não deve ser diferente, deve ser até um pouco maior, porque você tem um streaming muito forte, né? Você tem um acesso pelos celulares mais forte, ou seja, a gente tem que se preparar para uma audiência mais efetiva, né? E nesse sentido, a Copa ela combina algumas coisas que acontecem realmente a cada 4 anos. Ela combina o futebol, ela combina a união, ela combina a expectativa de um hexacampeonato, né? E ela combina um fato que é o colecionável, que é compartilhado por adultos e crianças, né? Então a gente tem todos esses elementos ajudando a impulsionar o mercado das figurinhas, do álbum, das brincadeiras, ou seja, não é só a criança que vai fazer a coleção como acontecia há 20, 30 ou 40 anos atrás. Hoje, os jovens e os adultos também participam dessa brincadeira. É um fato curioso, eu presenciei no final de semana num shopping center aqui da capital de São Paulo, foi ver crianças treinando jogar bafo, sem as figurinhas, né? E isso eu nunca tinha visto na minha vida. Então, é um frenesi, né? É um amor, é uma paixão coletiva de todos os brasileiros. E aí, quando tem paixão, a gente não mede muito investimento, né? Pois é, né, Célia? E só para constar aqui para nossa audiência, primeiro gol da Copa do Mundo marcado por Quiñones no México, atacante mexicano, 1-0 para o México a partir dos 8 minutos. Oh, que maravilha! Que maravilha! Um abraço para os meus colegas mexicanos. É isso, Célia. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. A gente conversou com Célia Bastos, analista de mercado e diretora executiva da Circana. Obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigada. Até mais.